Olá, pessoal, mais um Fala Cris. E hoje aqui eu tenho a honra de receber duas pessoas que eu admiro, que eu tenho respeito, que eu conheci há muito tempo e que eles vão contar a história. E vocês sabem que sempre eu tenho um motivo de trazer as pessoas aqui. Aí eu vou contar daqui a pouquinho o motivo. Mas antes, compartilha aquelas coisinhas aqui do YouTube que vocês sabem. Compartilhar, deixar o like e comentar. Se vocês conhecem, comentem. Eu conheci eles desde pequeno. Eu trabalhei. Se não gostar também, pode falar também, não tem problema, eles não importam. Porque o que eles mais vivem hoje são desafios. E aqui nós, que trabalhamos com liderança, o nosso nicho aqui desse podcast, liderança, comunicação, negócios, nós trabalhamos o tempo todo com desafios. E vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo sabem o tanto que é importante a gente ter esses desafios no dia a dia. Quanto mais desafio, mais aprendemos. E no Fala Cris é isso, é para a gente aprender. Então, os meus convidados, as pessoas que eu trago, é justamente para trazer para vocês esses aprendizados com a história. Então, com a história dessas pessoas que estão aqui, vocês vão conectar. Então, eu convido para falar aqui hoje o nosso querido Douglas e Anderson. Sabe quem eles são? Nada mais, nada menos que os diretores, presidentes, podemos dizer, eu não consigo falar, né? Os moços que começaram do nada, né? Eu posso dizer assim, do zero. E hoje são empresários. Eu estou emocionada, arrepiada de cima e embaixo, porque a gente já fez podcast juntos, já trabalhamos juntos. E para mim é uma honra hoje recebê-los, porque não tem nada melhor do que a gente ver alguém que foi meu aluno, né? Lógico que já passou por outras trajetórias, você também, né, Anderson? Mas a gente vê a pessoa crescendo, e eu quero muito, né? Claro, vamos fazer uma ordem aqui de cada um vai falar um pouquinho da sua história, mas de ver vocês, enquanto pessoas, seres humanos que batalhou, viajou, veio lá do interior, e o que aconteceu? Então, eu vou deixar o palco, né? Então, aqui tem uma tradição que as próprias pessoas se apresentam, porque não tem como... quem vai falar a essência é vocês. Então, eu vou começar pelo mais ansioso. Brincadeira. Você sabe qual deles. Vou começar pelo diretor comercial, é isso? Eu sei que tá ali, ó. Eu tô querendo falar, sabe? Eu tô percebendo que a pessoa já quer falar. Mas vou começar pelo Anderson. Anderson, como tudo começou? Porque eu lembro, gente, só para fazer um contexto, que eu não conhecia o Anderson, conheci o Douglas, que o Douglas foi meu aluno. E quando ele foi meu aluno, ele era muito interessado, sempre uma pessoa, desde quando eu vi, eu falei assim, esse cara vai longe. Esse moço, né, aqui em Goiás, gente, eu tô em Goiás, a gente fala, Cris, hoje está sendo gravada diretamente de Goiás, pessoal, você tem noção. E aí, desculpa, Renatinho, não fica com ciúme, tá? Vou ter que chamar o nome eu esqueci o nome dele, mas não tem problema não. O Renatinho, ele fica com ciúme, porque toda hora eu chamo o Renatinho, que é o nosso lá da nossa equipe lá. Mas enfim, o que acontece? Quando o Douglas fez o curso, eu já falei, Douglas, vai longe. O Anderson eu conheci por meio do Douglas, que já foi um presente enorme quando eu conheci, e a partir daí acabou, né? Parceria já entre a gente não... Deu errado uma parte? Não, que nós temos coisa pela frente aí, bora para frente. Então, vamos lá. Anderson, como tudo começou? Eu queria entender, né, assim, a sua história. Né, como que veio essa veia empresarial? Eu quero saber, né, como é que era... Eu sei que você saiu de uma cidade que era bem pobre, né? Eu sei que você largou tudo. Uma cidade ali que... Não uma cidade, né? Você era uma vez de uma família humilde, não foi isso? Como que foi isso? Mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Cris, obrigado, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui falando contigo, participando a primeira vez do Fala Cris. É uma honra para mim e fiquei muito feliz com o convite mesmo, de verdade. Que eu sempre convido as pessoas para fazer podcast. Eu ainda não tinha sido convidado. Então, eu sou de uma cidade do interior aqui de Goiás, Anicuns, Goiás, cidade do Boi de Ouro. E eu nasci numa família muito humilde, né? Minha mãe é professora, foi professora do estado, hoje ela é aposentada. Meu pai pedreiro, né, de obra mesmo, e alcoólatra. E minha mãe largou do meu pai, eu tinha acho que uns 10, 11 anos, e eu sempre vi minha mãe lutando.
E nunca faltou nada pra gente. Nunca. Nunca faltou roupa, nunca faltou comida, nunca faltou casa, banho, nunca faltou nada. Só que quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que nós fazíamos parte da classe média baixa. Tanto que uma vez eu perguntei pra ela, eu tava na 4ª série, e tinha um colega meu que ele pegava muito meu pé. Fazia bullying comigo. Até pela minha cor e até pelo meu status social também. E ele me perguntou se eu era rico. Aí eu não soube responder pra ele. Aí eu fui embora e perguntei pra minha mãe: mãe, nós somos ricos ou nós somos pobres? A minha mãe olhou e falou: nós somos controlados. Uau. Ela foi controlada ao responder. Foi. Ela foi controlada a responder. Ela falou: nós somos controlados. E eu levei essa informação no outro dia. E aí foi que ele pegou mais ainda no meu pé. Mas aí, de acordo com o que eu fui crescendo, eu fui percebendo. Minha mãe não tinha carro, a gente morava numa casa humilde, não faltava comida, não faltava nada, mas nós tínhamos o básico, mas a gente não tinha a liberdade, vamos dizer assim, de fazer uma viagem, de comprar uma roupa nova quando quisesse, um carro, uma bicicleta, uma moto, enfim, a gente não tinha essa condição. E de lá pra cá, né, depois disso, eu comecei a trabalhar muito novo. Com 13 anos, eu consegui uma primeira oportunidade que era ajudar uma vizinha nossa a levar uma caixa de salgado para vender na porta da faculdade que tinha lá na cidade onde eu morava. Olha a venda na veia, né, gente? Olha a venda já na veia. É verdade. E aí, eu iniciei com ela, acho que eu trabalhei com ela uns 2 meses só. Ela não me pagou, ela me pagou em salgado, pra você ter ideia. E o que você sentiu disso? O que você achou disso? Você lembra? Eu fiquei com medo da minha mãe danar comigo. Só isso? Só isso, porque eu não tinha muita malícia. Eu fiquei, nossa, minha mãe vai danar comigo. Porque ela sempre fala, não deixa as pessoas te fazer de bobo. Né? E eu ficava pensando, ela vai brigar comigo, que eu cheguei lá com uma sacola de salgado. Né? Que ela me pagou, ela me dispensou e me pagou em salgado. E salgados já feitos, salgados de um dia anterior, loucura. Mas tem um ponto aí que eu gosto de pontuar aqui no podcast, é o seguinte: isso aí já era um ganho para você, se for pensar, porque você já teve ali uma venda, não é? Se a gente for pensar em termos hoje, já é um ganho. Quantos anos você falou? Tinha uns 12 anos, 11, 12 anos. Qual é a criança, adolescente, né, que a gente pode dizer que faz isso? Então, é algo... E aí a cidade não tinha muita oportunidade, e a oportunidade que eu consegui depois dessa foi ir trabalhar numa chácara que tinha lá. Era uma chácara de um amigo meu. Isso, eu não vou lembrar o ano, mas o salário que a gente combinou foi R$80 por mês. Aí eu chegava lá às 6 horas da manhã, eu tinha que buscar o cavalo no pasto, eu tinha que arriar a carroça, eu tinha que botar eu já chegava, o leite já estava tirado, eu punha o galão na carroça e levava, tanto para o laticínio quanto para alguns... como que fala no interior? Alguns clientes já que pegavam leite todo dia. Então, a gente deixava o leite para esse pessoal e levava para o laticínio. Eu voltava, almoçava e ia para o pasto. Ia fazer roçagem, ia capinar cana, apartar o gado. Ficava trabalhando até as 6 horas da tarde. 6 horas, me arrumava, tomava um banho e ia para o colégio, que eu estudava à noite. E aí, eu trabalhei lá... Acho que foram uns 3 meses, trabalhei muito, foi onde eu chorei, minha mãe não viu. E aí eu fui trabalhar numa loja de calçados. Loja não, numa fábrica de calçados, né? Uma fábrica de calçados. E eu aprendi a fazer sandália masculina e eu ganhava por produção. E na época eu ganhava R$30 por dia. E eu tinha minha meta de produção no dia, então, eu acabava muito cedo, eu chegava cedo e acabava cedo. Tinha dia que 2 horas da tarde eu já estava em casa. Só que eu não gostava muito daquilo. Eu gostava de ficar viajando com eles para vender os calçados e ajudar na entrega. Gente, é venda na veia mesmo, né? Então, às vezes, eu deixava a minha produção para viajar por eles de graça. Eu viajava de graça com eles, sem ganhar nada. Porque a minha obrigação era fazer as sandálias. Só que eles gostavam muito de mim lá, eles não ficavam pegando o meu pé. Então, tá aí a sandália, mas se você quiser viajar, pode ir, mas não vou te pagar nada, não. Mas eu preferia ir viajar. E aí eu gostava muito de viajar e gosto até hoje. E fiquei nessa fábrica por 6 anos. Aí eles fecharam as portas.
E viajei muito com eles, muito. Conheci o Mato Grosso, que eu não conhecia. Quando eu era menino, na época, tinha 14 anos, 13, 14 anos. Conheci o Mato Grosso, conheci o Tocantins, conheci Brasília, o Distrito Federal, que eu também não conhecia. Então, eu comecei a conhecer um mundo que eu não conhecia antes. Aí essa empresa fechou, ela quebrou. E aí eu fui trabalhar na mesma cidade, numa loja de móveis. Eu preciso voltar aí, Anderson, porque é importante para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, porque aqui também a gente aprende com as histórias. Quando você falava assim, eu quero viajar com essas pessoas, né, com eles, você já tinha uma visão de empresário ou era meio que inconsciente? Não, eu queria conhecer. Ah, tá. Você não tinha aquele sonho, eu vou ser empresário um dia. Não tinha. Não, até porque eu não fui criado em uma família de empresário, não tinha referência nenhuma. Tá. Nunca tive referência de... Talvez era uma coisa assim, eu quero ver algo fora da caixa. Sim, eu quero conhecer coisa nova. Eu quero... Como que será que é Brasília? Como será que é o Mato Grosso? Como será que é o Que já é uma visão bacana também, né? Porque você já não ficou naquele mundinho ali. Eu sempre gostei do mundo. Sempre gostei. E daí eu saí de lá, fui para uma loja de móveis, trabalhar na área de cobrança. Trabalhei nessa loja aí por um ano, mas sempre querendo ir para as vendas, porque os vendedores ganhavam muito dinheiro. Na época lá, nessa época, 2.000 era muito dinheiro, né? Então, o vendedor ganhava 2, 3 mil reais e eu ganhava 400, que era um salário mínimo. E eu sempre querendo ir para as vendas, mas o supervisor da cobrança, eu acho que ele era meio implicado comigo e ele não me ajudava a ir para as vendas. Aí foi até que eu saí de lá e resolvi vir para Goiânia. Trabalhei de servente também lá, servente pedreiro em algumas obras também, quando eu fiquei 100% desempregado. Mas eu resolvi vir para Goiânia, porque eu já estava com 18 anos, eu olhava a minha volta ali, eu falava, gente, isso aqui vai ser assim. Porque a cidade interior, eu tenho meio que uma teoria. A cidade do interior é meio que como se fosse um rio que corre em volta dela. Né? Que está aqui a cidade e está aqui um rio que corre em volta dela. Então, se eu não conseguisse ver algo externo daquela cidade, eu iria seguir o caminho dos meus pais. E eu iria continuar circulando ali naquela cidade, que 99%, não vou ir tão longe, mas 90% hoje de quem nasce no interior, lá fica. E lá, né, não vou falar... E por lá fica. Sim. E eu já tinha essa visão. Falei, gente, se eu continuar aqui, mesmo eu estudando, eu não vou ter muito futuro aqui. E aí eu consegui uma vaga, um amigo meu me ajudou com uma vaga numa metalúrgica aqui em Goiânia. Para ganhar 400, na verdade era para ganhar 600. Aí eu montei numa moto, R$600 por mês, montei na moto que eu tinha, com as prestações tudo atrasado. Peguei uma mochila e vim embora. A minha mãe me ajudou com o primeiro kitnet, com o primeiro aluguel. E aí trabalhei 30 dias. Aí quando eu fui receber, o pessoal me pagou só 400. E aí a gente meio que entrou na discussão, ele me mandou embora, eu falei, tá tudo certo. E aí depois que ele me mandou embora, eu consegui uma oportunidade para vender secos e molhados. Viajando no interior do estado. E eu tinha uma Honda Bis na época. E aí... Viajava com a Honda Bis. De Honda Bis. Aí eu fazia rota de até 300 quilômetros. Então eu saía na segunda-feira de casa, ia parando nas cidades para poder fazer as visitas. E aí eu ia parando nas cidades, ficava uma semana fora, saía na segunda e voltava sexta-feira. Com os pedidos, para na outra semana o pessoal da entrega fazer as entregas. E aí toda semana era esse trabalho. Viajando em cima de moto, pegando chuva, pegando sol, fazendo visita o tempo inteiro. Mas era um aprendizado. E aí eu trabalhei nessa empresa aí por mais de um ano. E eles também fecharam as portas, quebraram também. Na verdade, eles não quebraram, né? Eles passaram por dificuldades financeiras e começou a atrasar pagamento e eu pedi para ir embora. E aí foi quando eu pedi para ir embora, foi quando eu consegui uma oportunidade para entrar no mercado educacional. Que foi no Instituto Embeleze, aqui em Goiânia. E aí, no Instituto Embeleze, foi onde eu aprendi a ser consultor. Porque eu era consultor vendedor externo, não tinha nenhum tipo de postura, não sabia conversar direito, e não tinha técnica de venda. Porque vender secos e molhados era muito simples, eu acho que é muito fácil. Eu acho até hoje muito fácil. Mas não dá comissão. Não adianta. Quando você tem aqui...
água. Fácil de vender, mas não dá comissão. Não dá comissão. Então, quando eu entendi que consultoria é o que dava comissão agregada de alto valor, que foi no Instituto Embeleze que eu aprendi isso, daí eu comecei a me especializar. E eu tive um gerente muito chato também lá no Instituto. Como eu não tinha postura, ele me chamava atenção no meio de todo mundo. Tinha dia que eu queria chorar. E as vendas eram vendas 100% por telefone. E as vendas, na verdade, a gente fazia o agendamento por telefone e a pessoa ia presencialmente para poder fechar. E aí eu aprendi. Eu fiquei nessa empresa por quase um ano e meio eu fiquei nessa empresa. Sofri muito para aprender, porque o gerente não tinha papa na língua. Não tinha. Eu fiz coisa errada, ele me pontuava, podia ter cliente na mesa que ele chamava a minha atenção. E eu sofri muito com isso, só que eu também aprendi muito com isso. E qual foi o aprendizado? Nunca fazer isso com um colaborador. Nunca, jamais. Porque eu, graças a Deus, eu tive equilíbrio emocional para sustentar aquilo, para aguentar aquela pressão. Tem gente que não tem. E hoje, principalmente hoje no mercado, as pessoas não têm essa inteligência emocional para poder aguentar esse tipo de pressão. Só que eu sabia que eu estava aprendendo, por isso que eu aguentei. Uhum. Eu sabia que eu estava aprendendo. Ele era chato, mas você sabia que era pro seu bem naquele momento. Eu sabia. Eu tinha essa consciência. Lá no fundo eu achava ruim, mas lá no fundo eu sabia que era pro meu bem. Então eu saí desse instituto e fui para uma outra escola que pagava mais comissão nas vendas. Fiquei nessa escola 6 meses. E aí o instituto me chamou de novo para assumir um cargo de gerência em uma outra unidade que eles estavam abrindo em Goiânia. E aí eu gostei muito da oportunidade e fui. Fiquei como gerente 1 ano, trabalhando no Instituto Embeleze. E depois desse 1 ano, eu fui trabalhar na Oi. E aí eu botei também na minha cabeça que eu não queria mais ir para o mercado educacional. Eu meio que cansei, eu fiquei muito decepcionado com algumas coisas que aconteceram nesse período de gerência. Falei, não quero mais o mercado educacional. Nossa, que língua que você pagou, hein? Não sei se o pessoal sabe essa expressão, mas é uma língua mesmo. E aí o que acontece? Eu acredito muito que nós temos um propósito aqui, né? Sim. E quando a gente não está no nosso propósito, quando a gente está fazendo algo que não está no nosso propósito de vida, total, as coisas dão errado. Então, depois que eu saí do mercado educacional, minha vida virou de cabeça para baixo. Tudo começou a dar errado. Aí eu fui trabalhar na Oi, como supervisor de vendas, externo. Passei por 3 escritórios da Oi em Goiânia. Depois eu fui para a Oi Central mesmo. Mas nenhum dos lugares deu certo. Por incrível que pareça, ou os escritórios quebravam, ou eu era mandado embora. Uhum. E nem era por resultado. Que graças a Deus eu sempre tive um bom resultado. Mas companhia grande, não tem muito... Chegou, tem que mandar embora, eu mando embora. E aí, quando eu fui mandado embora da Oi mesmo, que era a central, que o salário era bom, os benefícios eram bons, tudo muito bom, e eu sabia fazer o que precisava ser feito, eu fiquei muito decepcionado. Falei, cara, tá dando tudo errado, tudo errado. E isso foi um prazo de quase 2 anos. Dando tudo errado na minha vida. Eu não tinha dinheiro, minha mãe voltou a me ajudar a pagar meu aluguel. Olha a situação, minha mãe me ajudando a pagar aluguel. Isso foi um prazo de quanto tempo aí? Foi 2 anos. Olha, muita coisa. Foram 2 anos. Porque eu passei por 3 escritórios, depois ainda fui para a Oi, que é a central da Oi aqui em Goiânia. E aí, quando eles me mandaram embora da Oi, foi quando eu consegui uma oportunidade numa instituição que é uma referência hoje em Goiânia. Como consultor de vendas, eles estavam com um projeto de abrir unidades fora do Brasil, fora do estado de Goiás, e eu entrei nesse projeto. E eu trabalhei lá nessa instituição por 8 anos. Posso dizer que foi 6 anos. Foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida. E onde eu aprendi demais. Uhum. Onde eu aprendi, minha chave virou lá, minha cabeça virou lá dentro. Quando eu comecei a me conectar com pessoas que estavam com um nível acima do meu. Nossa, isso é fantástico. E num período de 6 anos, de 6 anos, eu transformei minha vida, tanto pessoal quanto financeira. Porque eu ganhei comissionamento nessa empresa que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Eu ganhei um comissionamento que era salário de 1 ano. Em um mês. Sua cabeça virou, mas virou. Você teve muito treinamento também, né? Ali, ou não? Como é que foi? Teve. Qual foi o diferencial de tudo ali?
No momento, assim, seu. Eu vou falar assim, porque tudo bem que você encontrou seu propósito, né? Você encontrou seu propósito, tá? Ok, achou o propósito. E aí? Mas qual que foi o diferencial? Porque tudo que você está dizendo aí foi me passando um filme na minha cabeça, que é o que hoje os empresários estão passando, inclusive vocês passam, né? Que é o turnover, que é saída de funcionários. Às vezes o funcionário fica 2 meses e vai embora, porque qualquer coisinha que acontece. E você não desistiu. Pelo que eu vi ali, a sua história, você teve ali, acho que se eu contei ali, foi umas 12 a 15 tentativas, não foi, Douglas? Tentativa e erro. Quer dizer, se você, na 16ª, se você acertou, então teve uma fórmula assim, teve algo diferencial. Então, você consegue trazer um pouco desse diferencial? Porque é bacana para as pessoas entenderem que precisa ter alguma coisa para se fazer. Porque, gente, não existe ganhar dinheiro fácil, não existe... É claro que lá você trabalhou muito, você provavelmente levava o telefone para casa, provavelmente você vendia fora do horário. Faz sentido? Faz. Então, o que acontece? Eu meio que resumi aqui, porque antes de eu entrar na central da Oi, que fica aqui em Goiânia, eu já tinha entrado nessa instituição. Uhum. E quando eu entrei nessa instituição, eu estava precisando muito de dinheiro para pagar minhas contas. Claro. Muito. Uhum. E o projeto deles era um projeto a médio e longo prazo. A comissão iria vir a médio e longo prazo, só que eu não podia esperar. E aí eu passei pelo período de experiência e no dia do meu feedback de efetivação, eu falei que eu não iria continuar porque eu tinha recebido uma proposta da Oi. E da Oi, da Oi Central, e o salário era muito bom, benefício era muito bom, e comissão também era muito boa. E eu estava precisando de imediato dessa oportunidade. E eu peguei e fui embora. Eles insistiram para eu não ir. Não, a gente adianta a comissão aqui para você. Eu falei, não quero adiantamento. Eu já trabalhei com Vale, eu sei que não funciona. Eu quero o meu dinheiro. E, enfim, eu fui. Fui e fiquei 40 dias. Aí veio um superintendente e acabou com o meu canal. Então, eu fui embora e mais uns 20 vendedores foram embora. Eles acabaram com o nosso canal. E aí, como eu estava no período de experiência, eu ainda fiquei com oxigênio de dinheiro. Porque o primeiro salário, eu resolvi minha vida. Nessa época, eu resolvi meus problemas. Uau. Com o primeiro salário do primeiro mês. Eu resolvi meus problemas. E estava tudo bem, tudo caminhando. Falei, não, agora vai dar certo, agora vai romper. Só que aí veio essa, depois de 40 dias, chegou esse superintendente aí, desligou a gente. E eu ainda peguei lá um acerto, um oxigênio, isso aconteceu em outubro. No mês de outubro, eu tive oxigênio para me sustentar em novembro e dezembro. Mas eu continuei procurando emprego nesse período e não achei. Então, foi até que eu encontrei o ex-gerente dessa instituição no shopping, aqui em Goiânia, na escada rolante. Eu tava lá no shopping pagando conta. Era a minha última reserva de pagar a energia, o aluguel e as despesas. Era a última reserva. Eu fiquei zerado. Eu fui lá na loteria, paguei e tava indo embora. E eu encontrei com ele na escada rolante. E aí ele me perguntou, e aí, como que tá lá na Oi? Aí eu falei, rapaz, vamos ali tomar um café? Mas aí você paga, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Como tá na Oi? Oi, paga a conta de um café pra mim? Oi. Gostei dessa. Aí eu contei pra ele o que aconteceu, e ele falou, se for pra você voltar, você volta? Eu falei, volto. Aí, por fim, eu consegui voltar. Eu falei, eu volto e vou dar o meu melhor. E aí, consegui voltar pra essa instituição. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, agora eu vou deitar o cabelo e vou dar o meu melhor aqui. E foi dito e feito. Aí, no primeiro mês, eu já virei comissão. Eu lembro até hoje, foi 5 mil de comissão, mais meu salário, então deu quase 7 mil de comissão. Uau. Isso lá em 2013. E dali pra frente, deu tudo muito certo, Só que aí, respondendo a sua pergunta, se eles davam treinamento, sim, eles davam muito treinamento. Muito. Mas o que foi o diferencial? O diferencial foi o compromisso. Seu compromisso. O meu compromisso. Ótimo. Tanto com a instituição, quanto comigo mesmo. Sim. Hoje eu entendo que o que eu fazia lá atrás era intraempreendedorismo. Eu peguei muitas regiões do Norte e Nordeste para abrir campo, para abrir o mercado. Na época, eu peguei a primeira cidade, foi o Maranhão, foi São Luís do Maranhão. Uma das primeiras cidades que eu abri mercado. E quando eu ia viajar, eu ficava 15 dias.
Aí eu olhava ali, né? Gente, eu não ganhava dinheiro, eu não tinha essa referência de custo, nunca tive. Aí eu olhava ali, passagem aérea, R$3.000. Hotel, R$2.000. E eles já me davam um cartão pré-pago com R$1.000 para eu poder fazer a minha alimentação. Aí eu ficava assim, caraca, isso aqui fica R$10.000, essa brincadeira minha aqui. Eu tenho que levar resultado. Nossa, você tinha uma visão de dono. Sim, o os donos... colaborador que tem uma visão de dono, ele fica muito bem, né? Os donos estão investindo, estão acreditando em mim, estão dispondo de R$10.000 de custo aqui de aéreo. E assim, avião, e nunca me mandaram ir de ônibus, avião, hotel bom, ficava em hotel, um dos melhores hotéis de São Luís, a gente ficava. Marketing interno maravilhoso. Sim, então, eu tinha esse compromisso dentro de mim. Que legal. Falei, gente, eu tenho que voltar com a capanga cheia. Eu não posso voltar com a capanga vazia. Eu ficava assim, eu não posso decepcionar meu gerente ainda. Ficava com isso ainda. E ainda pensando na minha comissão. Eu preciso ganhar minha comissão. Claro. E aí eu tinha um número na cabeça. X alunos, X comissão. E eu dormia e acordava com isso. E aí, outro diferencial. Acordava cedo, ia pra rua. E só voltava à noite. E dava o meu melhor ali. Eu não viajava para ficar dentro de hotel, eu não viajava para ficar na praia, eu não viajava para ficar na piscina do hotel, não viajava para ir para as festas da cidade, não. Eu viajava com o intuito, com o foco de abrir as turmas de pós-graduação dessa instituição. E aí do Maranhão, depois eles me passaram o Rio de Janeiro, depois fui para Maceió, enfim, eu viajei o Brasil todo, abrindo turmas de pós-graduação para essa instituição. Então, eu acredito que o principal diferencial, os treinamentos ajudaram muito, me virou muito a minha chave. Muito. Mas o principal foi o compromisso. O compromisso de fazer o intraempreendedorismo, que só hoje eu entendo isso. Que legal. E que hoje é difícil a gente achar gente... Naquela época também já era difícil, mas hoje parece que está mais difícil ainda achar pessoas que têm esse tipo de raciocínio. Porque, na verdade, as pessoas precisam entender o seguinte, que se ela não mudar essa chave, porque o negócio ele vai girar se todo mundo girar, é uma engrenagem. E às vezes tem cabeças que é assim, não, o dono tá ganhando, então para que eu vou fazer isso? Mas não é. É uma equipe, todo mundo ganha junto. Tudo bem, que é lógico, e a produção, quem trabalha com vendas, nós estamos falando aqui de vendas, agora a gente vai entrar agora na parte pior, né? Pior brincadeira da parte, mas eu brinco com o Douglas, que ele é a brava da história, que libera ou não dinheiro, né, Douglas? Que é a parte administrativa, financeira. Aí foi aí que você conheceu o Douglas? Não, eu conheci o Douglas na faculdade, né? Tá. Eu tô até que meio que resumindo um pouco. A história dele a história é grande. É muito grande. Mas aí, voltando só nesse raciocínio, dá pra gente levar para uma questão da liderança e da cultura organizacional, que quando as pessoas começam a entender que o dinheiro, então vender, eu vou ganhar dinheiro, pronto, é fácil. Não, tem que chegar leads. Não, gente, também tem que ir atrás. Então, nessa época não tinha lead. Nem tinha lead. Não tinha porque na hora campanha. que você falou pra mim assim, eu vou pra rua. Eu falei, nossa, nem tinha campanha. Hoje, não tinha. Hoje, se não chega lead pro vendedor, o vendedor fala, o tráfego tá ruim. E não é assim, né? Na verdade, o ideal não ser assim. O ideal é também a pessoa buscar. Porque na minha cabeça tudo bem, pode ser um pouco dinossauro, falar, não vou ter que trabalhar sem lead. Não, você vê grandes vendedores que falam. Inclusive, temos livros aí que falam até hoje, livros atuais. Olha, se você quer ser um bom vendedor, busque também, faz prospecção também, aquela prospecção de também, liga, vai atrás mesmo do cliente, porque não é a passiva, já todo mundo está fazendo. Sim. Uhum. Temos que ser mais ativo. E aí depois... E aí, lá no Maranhão, algumas vezes vinha um flash na minha cabeça. Eu já tinha aberto várias turmas lá. E aí, um dia, eu dentro do táxi, eu não consigo esquecer disso. Veio na minha cabeça assim, nossa, mas é tão fácil abrir pós-graduação? Porque, por mais que essa instituição ela é referência em Goiás, aqui, ninguém conhece ela. Ninguém. E é tão fácil abrir os cursos. Vinha isso na minha cabeça. Porque eu achava fácil. Eu não achava... Assim, é desafiador? É desafiador. Mas uma hora que você acerta a veia, é muito simples. Né? A técnica, indicação, você vai puxando indicação, enfim. E vinha esses flashes. Só que aí eu trabalhei por essa empresa
por essa empresa, 6 anos, e aí conheci o Douglas na faculdade e levei o Douglas para trabalhar nessa empresa. Como consultor de vendas também. E daí, eu saí dessa instituição e fui para uma outra instituição que estava começando do zero. Fui como consultor e com 1 ano eu virei gerente nacional de vendas. Fiquei nessa instituição por 2 anos e meio. E no final, aí foi logo já na pandemia com menos 12, eles não queriam ir para online. E nem eu sabia como abrir curso online também, eu não tinha ideia de como fazer. Mas eles já deixaram claro que não queriam fazer nada online. E aí veio a quarentena, os 40 dias. E aí não tinha o que fazer, não podia viajar, não podia fazer nada. Foi todo mundo para casa. Não tinha como trabalhar. E aí eu fui para casa, o primeiro dia eu fui ver Netflix. Falei, vou ver Netflix. Tem 4 mil de salário fixo garantido mesmo, tá bom. Pelo menos o aluguel eu pago e o do supermercado. Aí quando foi no segundo dia, eu falei, velho, não dou conta não. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Aí eu liguei pro Douglas, mandei uma mensagem pro Douglas. Falei, Douglas, como é que chama aquele curso que você me mandou uma vez? Eu falei que era furado. Ele roubou milionário. Eu falei, manda ele pra mim. Aí ele me mandou 200 pila o curso. Comprei e comecei a assistir. Aí eu comecei a assistir. Falei, rapaz, mas isso é muito simples. As ideias, né? Que tem. Isso é muito simples. Aí, no mesmo dia, eu vendi 2 cursos. Mandando pros meus amigos. Então, quer dizer, eu já recuperei o dinheiro, os 200 pila que eu tinha gastado. Que eu tinha comprado. Já recuperei os 200 e ganhei, eu acho que eu ganhei R$150 de lucro. Aí eu, mas eu tava aqui sem fazer nada. Já ganhei R$150 de ROI. Tava até de pijama? Aí eu falei, rapaz, deixa eu tentar escalar esse método aqui. Aí eu aprendi o método, fui para grupo de Facebook, fiz uma parceria com um professor que tinha um produto EAD, um outro professor, um amigo, um colega nosso. Fiz uma parceria com ele e falei, fulano, posso vender esse produto seu no método que eu aprendi aqui? Ele pode, então vai lá, me afilia lá. Ele me colocou lá como afiliado dele. E aí, em uma semana, eu vendi R$4 mil no orgânico, com o método. Falei, rapaz, em uma semana, os 4 mil era meu fixo. Falei, rapaz, isso aqui no orgânico, se eu escalar isso aqui, vai dar bom. Aí, peguei os R$4 mil e comprei vários outros cursos. Comprei muito curso. Não vou ficar falando aqui para não fazer propaganda. Não pagando de curso aqui, não. O pessoal já vai buscar qualquer curso do robô milionário. Já vai buscar o robô milionário. E detalhe, gente, isso foi antes da pandemia. Não, então, foi dentro da pandemia. E nem vai funcionar hoje mais. Não, acabou. Não, se tiver audiência, até que funciona, mas sem audiência, não vai. É bem complicado. Então, onde eu tava mesmo? Que eu me perdi aqui. Vários outros cursos que você comprou. Tá, eu comprei vários outros cursos e daí eu aprendi a tal da danada da forma de lançamento. Ó, Érico, eu quero o Royce. Assim. Vou marcar ele aqui. Aí, quando eu vi essa fórmula, a forma de lançamento, eu falei, cara, isso aqui é o que eu faço no offline. E tudo que ele tá falando aqui é o que eu faço no offline. Agora, se eu aprender a utilizar as automações, porque é funil, é criar funil. Eu também criava funil no off, no presencial. Eu criava funil para poder vender. Só que ali eu criava funil, mas um funil gigante. Eu criava um funil no off de quê? 50, 100 leads. No digital, a gente faz funil de 10, 15, 20 mil leads. E aí, eu falei, cara, eu vou testar. Peguei o produto e testei. Aí eu peguei o cartão, investi uma grana e testei. E daí faturamos mais de R$100 mil. Uau, você fez o 6 em 7? Fizemos 6 em 7 no primeiro lançamento, fizemos 6 em 7. Só que detalhe, o professor ele tinha audiência, ele não sabia vender e tinha audiência. Uhum. E daí a gente começou a fazer lançamento. E aí, quando eu voltei para essa instituição, acabou a quarentena. Gente, foi aí que eu conheci eles, tá? Foi aí que o Douglas me ligou, o Douglas me apresentou. Vamos fazer um 6 em 7, não foi? Foi. Aí, quando acabou a quarentena, eu gostava tanto da instituição que eu trabalhava, eu gostava tanto das pessoas que estavam lá, eu falei, eu quero ajudar eles, vou colocar um método lá. Uhum. E fui todo empolgado no dia de voltar, porque já tinha uma reunião para discutir o que iria fazer para colocar dinheiro na mesa.
Porque foram, Pandemia. enfim, 40 dias sem vender, quem estava pagando parou de pagar, porque os cursos eram presenciais. Então, eu ficava com isso na cabeça. Eu preciso ajudar essa galera a botar grana na mesa. E eu já sei como fazer. E como eu tinha liberdade lá, tinha muita autonomia, cheguei no gerente de marketing e falei, fulano, vamos criar um produto aqui para mim testar esse método, porque o que eu testei foi para perfil de influenciador de Instagram. Eu não testei para perfil de empresa. Vamos criar um produto, um curso pequenininho, um curso de curta duração, para a gente testar um método e validar? Porque se a gente validar, a gente vai testar na pós. Aí ele, vamos. Fizemos, tá? Nós vendemos... No dia, nós vendemos 50 mil. Aí, no final, até fechar carrinho, a gente vendeu 90, se eu não me engano. A gente vendeu 90 mil em 7 dias. E eu falei, caraca, funciona também com escola, também funciona com empresa. Só que aí, eu falei, agora vamos fazer as pós. Só que eles não queriam o presencial. Não, eles meio que não tiveram escolha, eu fiz sem falar com eles. E aí eu falei, fulano, do marketing, fulano, eles não querem o presencial, beleza. Mas vamos fazer o seguinte, não pode ter aula presencial. Não pode. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar 4 estados. Vamos pegar o Rio, vamos pegar Maceió, Alagoas, vamos pegar o Recife e vamos pegar João Pessoa, na Paraíba. E vamos rodar o tráfego local somente nas capitais e cidades até 200 quilômetros. Por quê? A gente vai fazer o lançamento no geral, a gente vai fazer o método no todo, mas a gente vai abrir turmas locais. A gente entrega os 3 primeiros módulos ao vivo e depois, ano que vem, vai ter acabado esse negócio, a gente volta para o presencial. Mas as turmas vão ser formadas locais, mas o método online. Beleza. Começamos a formar o funil. Aí a diretoria nos chamou para uma reunião para perguntar o que estava acontecendo, o que nós estávamos fazendo de ação diferente para fazer matrícula. E eu peguei e joguei a estratégia na mesa. Falei, tô fazendo isso, isso e isso, já tá executando, já tá comprando lead, já tá no 12. E aí um dos donos, meio que eu acho que tomou ar, não sei por que aconteceu, ele não gostou. Não gostou, ele virou no meio de toda a diretoria, supervisão, falou assim, eu já te falei que eu não quero nada online aqui na minha instituição. Aí eu falei, tá, mas já tá rodando tráfego, já tá tudo. Ele simplesmente levantou o ombro assim e abaixou. Aí eu falei, cara, será que ele não tá nem aí pro projeto? E eu me matando pelo projeto. Você queria o resultado. Aí eu saí de lá, fui embora pra casa. Falei, eu vou pedir conta amanhã. Amanhã eu peço conta. Só que aí veio uma voz na minha cabeça assim, falou assim, essa voz é Deus. Eu sempre falo, essa voz é Deus. Falou assim, não, você vai terminar o que você começou. Termina o que você começou. Aí eu, beleza. Até porque esse mercado é muito pequeno. Se eu tivesse deixado, ela já estava rodando em tráfego uns 30 mil reais, eu acho. Quase 30. Já tinha rodado quase 30 mil reais de tráfego e eles não iam conseguir fazer. Então, já estava com alguns desafios ali que não estava vendendo. Então, perder mais 30 mil reais de tráfego, pensei assim, esse povo vai falar mal de mim ainda. Então, eu vou entregar o que eu prometi e depois eu vou embora. Aí, isso aconteceu no mês de julho de 2020. Foi o pior mês da minha vida. Porque eu tive que ficar ali 30 dias, porque o lançamento era no dia 28. Era quase o último dia do mês. E aí, formamos o funil. Das 4 turmas, abrimos 3. Uau. Deu 150 alunos, então, em faturamento aí, deu quase 2 milhões de reais. Uau! E aí, quando finalizamos, eu fui lá... Só mandei no grupo, nem falei com eles. Mandei no grupo, falei que eu tava saindo. Eles não te agradeceram, não? Não, aí marcaram uma reunião, só que aí o dono que me questionou no dia que eu tava falando sobre o método, ele não entrou. Aí eles me perguntaram por quê, aí eu não quis ser indelicado, eu só falei que eu percebi que eu não iria escalar meus resultados com eles. E que eu iria buscar alguma coisa pra mim. E aí eu saí, fui embora. Só que a minha intenção era continuar fazendo lançamento. Ter parceiro, buscar parceiros e fazer lançamento. Foi aí que você buscou eu busquei o Douglas, porque o Douglas estava na mesma situação, não estava a empresa praticamente fechada, não estava vendendo, só queria vender o presencial. E aí eu falei, o Douglas não tinha muita coisa a perder. Falei, Douglas, vamos fazer lançamento? Aprendi um negócio aqui, vamos fazer lançamento. Ele meio que demorou a topar, mas topou. Porque enfim, ele já se lascou umas 2 vezes, né? Antes dessa toda essa história, ele se lascou umas 2 vezes me acompanhando. E aí ele topou e a gente começou a trabalhar dentro de casa, dentro da minha casa, que não podia nem ir pra rua.
dentro da minha casa. E aí a gente tinha, na época, 2 parceiros grandes, que é onde a gente escalou os resultados. E aí nós fizemos lançamento com esse pessoal, faturamos aí no todo, em 2020, só com lançamento, na verdade eram 3 pessoas que a gente conseguiu escala. No todo a gente fez, em vendas, no todo mais de... deu mais de 2 milhões em venda. Eu lembro. Não de comissão, mas no todo, né? O Juntando faturamento. todos, no todo o faturamento Que deu mais de 2 é milhões. muito dinheiro, né? Porque se for pensar, você Muito tava numa dinheiro. pandemia, sem perspectiva. Não, tava todo mundo dentro de casa, Aham. enfim, tava uma loucura. E nós metendo dinheiro pra dentro, metendo comissão pra dentro. Só que aí, eu não tinha contrato com ninguém e simplesmente eles falaram, não, eu vou fazer pra mim agora. Não preciso mais de você. A estrutura tá pronta, eu vou fazer sozinho. É o que acontecia, né? O pessoal reclamava, os coprodutores, os coprodutores reclamavam, porque vocês eram lançadores, quando dava bem, eles iam embora, né? Depois Sim. o negócio não funcionava, porque quem sabia da máquina de vendas eram vocês, né? Mas a estrutura tava pronta, esse pessoal tinha um público quente, eles eu acho que até tem resultado ainda. Eles são bons. Mas eles devem ter alguma agência que ajuda eles, mas não na parceria que eu tinha, né? Que era metade do valor. Hoje a metade. maioria não é mais metade. Não é. Não. E aí, o que eu percebi? Eu falei assim, gente, isso aqui... Eu perdi um, primeiro caiu o primeiro. Aí eu fiquei com 2. Aí quando a fé caiu o segundo, eu fiquei com 1. Aí eu virei pro Douglas e falei, agora fudeu. Nós só estamos com um aqui, só com o Rodrigo. O Rodrigo pode falar, com o Rodrigo a gente pô. E aí eu falei, fudeu, agora só estamos com o Rodrigo aqui e vai cair. E também vai cair. É questão de tempo. E outra, Douglas, eu virei pro Douglas e falei, Douglas, nós não podemos trabalhar desse jeito, porque, gente, lançamento é uma loucura. A gente só sabe se deu certo tudo na hora de abrir carrinho. Eu ficava muito nervosa no lançamento, Deus me livre. A gente só sabe que deu certo tudo que a gente fez pra trás, 30 dias, 20 dias de serviço, Deus me livre. na hora que abre o carrinho. Então, era uma angústia, uma ansiedade louca. Eu dei até crise de ansiedade pra parar no hospital uma vez. Eu fiz um lançamento, eu sou louco, eu fiz um lançamento com mais de 50 grupos de WhatsApp sozinho. Só eu de staff e a Vitória no pau. Foi o primeiro lançamento de grande escala que eu fiz. O Douglas ainda não tinha entrado nesse primeiro. E aí, eu falei assim, Douglas, não dá para trabalhar dessa forma. Como que a gente vai contratar a gente se eu não tenho previsão de faturamento? Eu não tenho previsão de faturamento. A gente sabe o método, mas eu não sei quanto vai faturar esse mês. Isso é péssimo, né? Eu não tenho a mínima ideia. Como que a gente vai criar um ecossistema gigante, sendo que a gente não sabe, não tem previsão? E outra coisa, isso aqui, a galera tá vendendo para público quente. E tá todo mundo dentro de casa. Agora tá quente, né? Agora Isso tá aqui quente. vai esfriar. Isso aqui não vai... Vai ter uma constância. Não vai ter constância. Isso aqui não vai ter constância. Não vai ter constância. Tenho certeza. E o que tem... Aí eu olhei pra ele, o que a gente sabe fazer? Pós. E o que pós tem? Mac. Opa. Mac, sim, tem o respeito do Brasil. Então eu falei, cara, pós da recorrência. Nós vamos ter o selo do MEC. Vamos virar pós-graduação. Nós sabemos fazer o rolê todo. E daí, a gente virou a cabeça em novembro. A gente conversou, virou a cabeça em novembro de 2020. Então, tudo começou em novembro de 2020. Abrimos a empresa, né? Na verdade, o CNPJ foi aberto em, se não me engano, dia 21 de novembro de 2020. Aí, dezembro, a gente construiu site, construiu o sistema. Janeiro, subimos campanha e ele começou a vender. A gente tinha... Aí eu busquei coordenador, eu tinha os relacionamentos com coordenação, com alguns coordenadores. Busquei coordenadores bons. Inclusive, sou uma, tá, gente? A Cris é uma. E daí, em janeiro, a gente começou. E no primeiro ano, nós fizemos aí, no todos, 800 e poucas vendas. Eu não vou falar aqui de faturamento, porque eu acho que não faz nem sentido. Mas, gente, é muitos alunos. Graças Nossa, a Deus, é muitos alunos. E aí, de lá pra cá, hoje estamos em 2024, né? Já são... Alunos você pode falar, né? A quantidade de alunos você pode. Hoje já são aí mais de 11 mil alunos. 11 mil alunos. Em menos de 4 anos, né? Nós estamos indo na brincadeira, em 3 anos e meio de brincadeira. Mas eu quero fazer uma pausa aí para o seguinte, gente. Onde todos os nossos valores estão atrelados, porque, na verdade, e aí eu quero escutar a história agora do Douglas, porque
vamos imaginar o seguinte, são princípios e valores, né? Que você, se você não tivesse passado por tudo que você passou, tivesse também os valores dos seus pais, sua mãe, da sua família, e tudo que você passou, tá, Anderson? Porque não daria certo. E aí você tem um ponto de equilíbrio muito bom, que é o Douglas, porque eu vejo assim, o Anderson, ele vai, né? Ele vai, eu vou. Tá, né? E é bom, porque tem que ter, né? E eu brinco que eu e o Anderson é bem parecido, assim, no sentido quando a gente vai conversar, porque a gente brinca do pisciano, mas ao mesmo tempo a gente é impossível, a gente quer fazer. Só que aí tem que ter alguém, né? Peraí, calma, né? Então aí vem o Douglas. E eu quero conhecer a história do Douglas também, por quê? Porque aí juntou. Eu acredito muito que deu certo essa parceria de vocês, essa sociedade, porque que aí vira família, vira tudo, porque a gente sabe que uma sociedade não é brincadeira, né? E não é, gente, uma frase clichê e ela é verdadeira. Por quê? Porque a gente sabe que desafios tem, mas provavelmente a história de vocês se cruzarem, em algum momento se conectaram. Porque para dar certo, né, tá até hoje, tá... Porque, assim, na verdade, a gente sabe que a empresa tem os desafios. Então, conte aí para nós, Douglas, como também tudo começou e até onde chegou, né? Nesse momento da abertura ali. Porque para tudo começar, né? Como é que foi sua infância? Como é que foi tudo aí? Bom, Peraí, só uma dúvida. Olhando para cá, é? Aqui? Desse jeito? Isso. Ok, beleza. Bom, como eu sou a pessoa dos números... São mais de 12 mil alunos, tá? Mas aqui você pode olhar para mim, tá? Tranquilo. Que pode fazer um bate-papo aqui. Tá bom. Minha história é muito parecida com a história do Anderson. Meu pai também é pedreiro. Olha, tá vendo? Minha mãe é diarista. Então, eu tenho mais 2 irmãs. E cresci numa família também muito pobre, muito humilde. E... existe, eu fui criado em Goiânia, né? Mas existe uma questão seguinte, a mesma coisa que o Anderson acabou falando, o pai é isso, o filho acaba sendo isso também. Uhum. Pode ser, porque quando eu tinha ali por volta de 8, 10 anos de idade, eu gostava de ir para a obra com meu pai para fazer qualquer coisa para ganhar R$2, R$5. Então, dali eu já... me acostumei à questão de ter responsabilidades, entender que eu precisava trabalhar para que eu pudesse ganhar algo. Então, dali foi durante muito tempo, até os meus 14 anos de idade, mais ou menos, eu fui jovem aprendiz em uma empresa que é um plano de saúde para órgão público aqui no estado de Goiás. E depois que acabou o contrato com eles lá, eu voltei a trabalhar com meu pai e continuei trabalhando com meu pai durante um bom tempo. E entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu estava num processo de a gente fazer muito serviço para a escola, prestava muito serviço para a escola, de manutenção de escola. Só que eu já estava ficando meio cansado daquilo, porque na faculdade, a minha virada de chave, de verdade, ela aconteceu na faculdade. Porque eu comecei a ver as pessoas... diferente da escola. A escola, você começa a conviver com pessoas ali que são próximas do seu bairro, aquela convivência ali de... Uhum. Na faculdade é completamente diferente. A minha chave virou. Eu comecei a conviver com pessoas que moravam em outras cidades, trabalhavam em grandes empresas. E aí eu comecei a entender, a pessoa fala, não, eu sou vendedor. E aí eu olhava assim, o cara que era vendedor, ele andava numa moto, massa, ou num carro legal, ele fazia viagem legal, eu falava assim, cara... eu quero ser vendedor também. Só que, assim, na faculdade eu já tinha 21 anos de idade, 22 anos de idade. Então, eu já estava, querendo ou não, um pouco até velho para o mercado. Eu falei, eu quero ser vendedor. Que velho. Ou seja, a gente for comparar com a história do Anderson, a história do Anderson que desde pequeno. Uhum. Então, eu falei que eu quero ser vendedor, porque vendedor ganha dinheiro. Você fez faculdade de quê? Administração de empresas, junto com o Anderson. E assim, na faculdade eu falo, né? Deus colocou as 2 melhores pessoas na minha vida, que foi meu sócio e a minha esposa. Então, Uau, que lindo. faculdade eu falo que o networking, tudo que você consegue criar, os relacionamentos ali, para mim foi o mais importante, né? Então, eu coloquei isso na minha cabeça. E não tenham dúvida, quando você... quer algo, se você coloca na sua cabeça, você fica obcecado, obstinado por aquilo, você vai conseguir. Imediatamente eu falei, eu quero ser vendedor. Onde que eu vou arrumar um emprego para me vender? Eu entendia de obra.
até então. Rapaz, vou arrumar um serviço na loja de material de construção. Olha, que boa. Olha, foi uma boa. E aí tem, obviamente, uma loja que meu pai conhecia os donos. Eu falei, pai, vê lá, manda meu currículo para eles. Imediatamente eu consegui a entrevista, né? Eu lembro como se fosse hoje, o gerente, o diretor comercial, na verdade, que é o filho do dono, a empresa familiar, e ele sentou comigo e ele falou assim, olha, a oportunidade que eu tenho para você hoje aqui é trabalhar no estoque. Até porque você não tem experiência com vendas e tal. Falei, tudo bem, eu quero. Mas eu olhei nos olhos dele e falei o seguinte, só que o meu objetivo aqui é ser vendedor. Olha. E eu tenho certeza que eu vou ser um vendedor. Aqui. Isso ninguém te falou, veio do seu coração? Queimou no meu coração de que não, foi vendedor, ambiência. Ambiência, foi queimou o ambiente. no meu coração que eu queria ser vendedor, porque eu percebi na faculdade Isso. que os vendedores ganhavam dinheiro. Exatamente. Olha a importância do ambiente, né, gente? Olha a importância do ambiente. Lá, bacana, sim. O ambiente, ele pode lapidar, ele pode mudar você. Eu podia muito bem continuar onde eu estava. Sim. Podia muito bem nem fazer faculdade. Hoje, na minha família, se eu for olhar, eu devo ter duas, três pessoas que são formadas. Sim. Então, imediatamente eu fui contratado e iniciei. Eu vou te falar a verdade. As 2 primeiras semanas, assim, foram as semanas mais difíceis para mim, porque eles me colocaram para fazer alguns trabalhos, assim, bem desafiadores. Pesado, né? Porque loja de construção no estoque, pensa. Então, para desmanchar prateleira, isso, aquilo. Tanto que eu lembro que era próximo da minha casa, eu ia a pé. Era legal, porque era próximo da minha casa, eu ia a pé. Eu lembro que por muitas vezes eu tinha que, na hora do almoço, tinha que tomar banho e trocar de roupa. Nossa. Só que, mais uma vez, quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria, eu ia até o fim. Nos meus primeiros 45 dias da experiência, chamaram para o feedback, falaram, a gente está gostando demais de você e tá tudo certo. Essa mesma pessoa me chamou novamente, né, para dar o feedback. Eu falei, não se esqueça do que eu te falei. E eu falei assim, o que eu posso começar a fazer aqui para mostrar para ele que eu posso ser além de um estoquista, por exemplo. E a grande vantagem que eu tive é que a experiência que eu tive em obra me trouxe um grande diferencial lá na loja de material de construção, porque eu conhecia 90% dos produtos. Então, eu já tive um up em relação a isso, em relação a qualquer outra pessoa que chegasse pedindo qualquer oportunidade. Então, eu já tinha. Eu via como funcionava a venda ali, o vendedor e tal. E eu era o final. A pessoa chegava para pegar o produto e eu entregava. O que eu comecei a fazer? Cheguei num vendedor e falei assim, não dá para a gente fazer uma parceria, não? Você me passa só a senha, eu faço a venda para você e você me passa metade da comissão. Ele falou, beleza, show de bola. Eu falei, pode deixar. Tinha acesso aos computadores e eu já deixava aberto quando ele chegava para pegar o pedido. Muitas pessoas, quando chegavam para pegar o pedido, estava faltando algo. O vendedor, às vezes, esquecia de colocar. Ou eu mesmo observava, eu falava, você está levando para fazer isso? Mas cadê tal produto? Você tem lá? Tem e esse. Então, eu agregava o valor naquele momento ali e eu fazia a venda. Uau! Isso de conhecimento é poder na venda, gente. É tudo. Aí eu entendi, falei, dá certo. Por muitas vezes, o cliente, às vezes, a loja era até grande, às vezes o cliente ficava rodando a loja ali, sem atendimento, eu chegava e abordava. O que você está precisando? Às vezes era pedido rápido. Tirava um pedido, passava. Eu me lembro que no primeiro mês eu ganhei, eu acho que em torno de R$120 de comissão, que a gente dividiu entre ele. Eu falei, mas isso é legal. Quando acabou a minha experiência, fui chamado para o feedback, para oficializar, né? E o dono da loja falou para mim o seguinte, eu estou contratando outra pessoa para substituir você, e aí a gente vai passar você para as vendas. Eu acredito que a principal atitude que talvez tenha feito ele ver, porque por ser uma loja familiar, eles estavam lá o tempo todo. Tenha sido isso, o fato de eu sair um pouco ali da minha zona de conforto e fazer algo para que eu pudesse atingir o meu objetivo. Então, nessa loja eu fiquei durante um bom tempo, foi muito bom, foi legal. O Anderson falou para mim, na época ele trabalhava na Oi, não, lá dá para ganhar dinheiro, e é assim, é viagem, é tal. Eu, naquela
Empolgação. Falei, pô, vou, né? Eu acabei indo. Resumindo, acabou não dando certo. Foi aí que a primeira caída. Primeira presepada foi. Mas olhem só o quanto é interessante, porque na visão dele, ele acha que, vamos dizer assim, o jeito que ele fala, ele me lasquei 2 vezes, né? Uhum. Mas quando eu voltei para a loja de material de construção, porque era o lugar que eu tinha certeza que eu poderia voltar, né? Sim. Eu cheguei, falei com a gerente na época, e ela falou assim, não, Douglas, eu tô precisando de vendedor aqui, igual você, vem. Só falei para ela o seguinte, Miriam, o nome dela. Miriam, só tem uma questão. Se na minha experiência agora eu não for um dos melhores vendedores, se eu estiver entre os 3 melhores, é para você mandar embora. É o combinado que eu faço com você. E para honra e glória de Deus eu fui. Uau. Mas um grande diferencial que eu aprendi quando eu fui trabalhar na Oi, algo que eu não fazia era fazer visita, por exemplo. Eu não fazia visita, eu ficava só dentro da loja. Então eu comecei a visitar os grandes construtores, eu ia na obra, eu chegava lá e falava, não, mas está faltando isso aqui. Eu ligava para o dono e falava, posso mandar? Pode. Então eu comecei a ter isso. Então eu tirava um dia na semana para me fazer essas visitas. Eu pegava e ia nas maiores obras. Às vezes eu conseguia entrar dentro do condomínio, que estava acontecendo uma obra, mas eu passava na frente de outra obra e deixava meu cartão com o engenheiro, o mestre de obra. Então, um dos grandes diferenciais que eu vejo, né, nessa situação foi isso, porque o Anderson me ensinou uma coisa que eu não fazia, eu não tinha habilidade para fazer isso, para dizer habilidade mesmo para fazer, eu não fazia e para mim estava tudo certo, porque eu ficava ali e o cliente ia lá. Você estava na zona de conforto, porque também nunca ninguém te falou. Agora, olha só como que bate as histórias. Por isso que eu quis, eu peguei esse momento para a gente falar sobre isso, porque não daria certo uma sociedade se vocês não têm um pensamento igual, gente. Pensamento igual, pelo menos, que converge em algum momento. Vai ter pensa coisas diferentes e dá bem, né? Porque tem que ter. Mas, nesse momento ali, o complemento, o conhecimento é poder e é mesmo a busca, o compromisso. A gente percebe os dois compromissados, chegando na empresa cedo, saindo tarde, né? Saindo aquela... Porque não adianta, se não tiver esse compromisso, e aí bate, né? Aquela questão. Eu bato na tecla, todos os meus podcasts, gente, acho que vai ter raros... Hoje nós estamos gravando quase, acho que 50 já. Depois, né, vai ser ele é gravado, mas eu sempre falo, conhecimento é poder. Um dos pontos que você fez foi conhecer o processo inteiro, porque você conhecia por meio do seu pai. O seu também foi conhecimento, que você foi atrás da venda, você aprendeu através dos erros e tal. Então, quer dizer, nós estamos na área do conhecimento. Quer dizer, as pessoas estão com a faca e o queijo na mão hoje, porque o conhecimento está muito fácil de adquirir. E as pessoas estão achando que é sentar... Desculpa aqui a postura, gente, mas essa postura, quem pegar um corte vai ver que é uma postura que eu estou fazendo proposital, porque o vendedor acha que o quê? É sentar e ficar esperando o lead chegar e mandar mensagem. Não é, né? Não. Hoje é isso aí que você fez, mas aí continua. Tá? Até porque se for dessa forma, Cris, a gente não precisa de pessoas para fazer. Não, hoje você vai ter robô. Vamos descobrir a fórmula mágica de fazer isso, do lead, o contato chegar fácil só para fechar. A gente não precisa de pessoas, a gente coloca um robô ali, uma máquina, para dar respostas direcionadas, mas não é isso. É essa conexão. Então, quando eu retornei, e aí, graças a Deus, eu um ótimo vendedor, né? Sim. E na faculdade, eu conversando com o Anderson, eu lembro como se fosse hoje, dia à noite, a gente conversando, e eu olhei a mochila que ele estava, da instituição que ele trabalhava, falei, você está trabalhando aonde? Ele falou o nome, nunca ouvi falar. Mas ele falou, meu salário esse mês vai ser 17 mil. Olhei para ele e falei... né, que o bruto foi 24. O quê? Mais do que professor? E aí eu falei para ele assim, caraca, tem como mandar meu currículo para lá também? E foi quando mandou e eu fui pro mercado educacional. Sempre me espelhei muito no Anderson, porque eu sempre digo... Eu achava que fosse o contrário. Eu sempre digo assim que o maior e melhor vendedor que eu conheço até hoje é ele. Eu também concordo. Então, concordo plenamente, viu, Anderson? Eu nunca te falei isso, mas eu concordo. Ele é extraordinário. Então, eu sentava do lado dele, escutava. Então, eu iniciei também a minha trajetória na área educacional, assim como ele, nessa empresa. Então, graças a Deus, eu aprendi muito, tive muito conhecimento e em 2018 me tornei gerente nessa empresa. Uau. E eu tinha um certo desafio que era a comunicação.
E aí o pessoal sempre falava o seguinte, vai ter o curso da Cristiane Romano, ela é extraordinária. Eu falava, eu vou tentar fazer. E como as bolsas eram limitadas, tinha uma lista de espera. Tinha lista e tal. Nesse treinamento de 2018 da Cris, eu falei assim, eu não quero saber, eu vou pagar para fazer, porque já não tinha bolsa mais. Eu cheguei na empresa e falei assim, não tem problema, eu vou pagar, eu quero fazer. Faz a minha matrícula. Eu paguei para fazer o curso. E é tão engraçado assim, porque a minha chave virou imediatamente. No final de semana que eu fiz, no domingo que eu fui conversar com a Cris, eu já me senti outra pessoa. A minha chave virou, literalmente, porque, como a Cris gosta de falar, não é somente um curso de oratória. É muito mais que isso. É transformador. Então, a conexão que eu consegui ter ali, a virada de chave que eu consegui ter, ela foi extraordinária. Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu com a Cris no cantinho, conversei com ela, falei, Cris, eu sou gerente. Ela, não, vamos abrir os cursos lá na sua unidade. Falei, vamos, me dá o seu telefone. Anotei o telefone da Cris. Mal sabia eu que eu ia entrar em contato com a Cris depois, né, aí no ano de 2020, para a gente fazer uma parceria, né, com os cursos rápidos. E de lá para cá depois, né, lógico, a nossa parceria que estendeu aí para pós-graduação, mas só para poder falar sobre esse momento, né, que a gente falou no início. Então, depois eu saí também dessa instituição, assim como o Anderson, fui trabalhar com ele junto nessa outra instituição e a gente iniciou todo esse projeto, né, de pós-graduação. E como ele já falou sobre essa parte, a gente iniciou todo esse projeto de pós-graduação e eu digo o seguinte, foi o momento que eu mais trabalhei na minha vida. Ele fez você trabalhar. Porque... O olho chegava a pular, assim, Titi. Eu lembro disso. Mas foi eu acompanhei desde o início. Mas foi gratificante porque a gente fazia de tudo. Era eu e ele, e aí a gente captava o lead, a gente entrava em contato, e eu era do financeiro, e a minha esposa depois veio para poder ajudar no pedagógico. E aí me perguntaram esses dias lá na EBPOS, né? Falou assim, Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sempre foi dessa área financeira? Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, não, eu tive que me adaptar, porque para o negócio ser o que ele é hoje, as partes elas têm que trabalhar em conjunto. Então, era a área que eu via que o Anderson era mais, vamos dizer desorganizado. Deficiente. Desorganizado. Deficiente, era a área que eu vi que ele era mais deficiente. Eu falava, eu preciso ir para essa área, porque eu não domino muito, mas eu vou aprender e eu vou ter que dominar isso. E foi... Na verdade, o que aconteceu e que veio, assim, a nossa jornada da EBPOS teve muito sangue, suor e lágrima. Eu me lembro que, no início, eu que chegava mais cedo ou antes, a gente que chegava, a gente tinha que fazer o café, a gente que limpava o escritório. Eu me lembro disso com muito orgulho, com muito amor, porque tudo que eu fazia e faço por aquilo ali, eu sei que é um propósito de Deus, porque... Foi Deus que me deu aquilo ali. Algo que eu sempre falo todos os dias antes de entrar naquele lugar é que o dia que eu não senti a presença dele ali, para mim já não serve, porque é somente por ele. Eu sei que o financeiro, o status é legal, eu sou empresário. E é engraçado porque eu demorei a me acostumar com isso. Chegava nos lugares e as pessoas perguntavam qual a sua profissão. Eu até gaguejava, até consegui falar, eu sou empresário, porque... Eu não estava habituado com aquilo, né? Mas tomei posse disso, porque, como mais uma vez eu digo, foi através do meu trabalho, através do meu esforço, através de muita oração, né? Através de muita fé, porque chegar onde nós chegamos hoje, construir o que nós construímos hoje, primeiramente é por Deus, não tem dúvidas, por Deus. Pela parceria que eu e o Anderson tem, lógico, eu acho que isso é fundamental. Eu sempre falo assim que é como se ele fosse casado comigo também. Sim. É como se fosse um casamento. A sociedade é uma relação onde a gente tem briga, a gente tem renúncia, mas uma coisa que a gente tem muito com o outro é verdade. E respeito. Isso é o principal. A gente é muito verdadeiro um com o outro, respeito. Eu confio nele e eu falo para ele, se... A gente tem que confiar um no outro. Mesmo não gostando
muitas vezes, de alguma decisão, mas o principal é a questão da confiança, o respeito que não pode acabar nunca. Porque se não tiver isso, não tem um clima amistoso. Sim. Não é legal, não funciona. E o apoio das pessoas próximas também, né? Os professores, os coordenadores, os alunos, as nossas esposas que estão conosco também, que vestem a camisa do negócio. O desafio vem a todo momento, né? A gente viaja, tenta desconectar, mas não desconecta porque acontecem as coisas, mas eu sempre olho para Deus e falo, eu pedi isso, né, Senhor? Então, Esses dias eu vi vocês viajando, eu falei, será que desconectaram? Mas eu agradeço a Deus por isso, porque muitas vezes a pessoa ela pede a bênção para o Senhor, mas ela não consegue entender, né, que tudo primeiro é feito no tempo dele, ele vai te preparar para tudo. No momento certo. Senhor, eu quero ser milionário. Mas não adianta ele te entregar R$1 milhão se você não está preparado para administrar esse R$1 milhão. O que para você pede achando que é uma bênção, pode se tornar uma desgraça na sua vida. Verdade. Porque você não está preparado. Então, eu acredito que as pessoas entenderem que elas precisam estar preparadas primeiro para depois receber. No mais, Deus vai fazer. Pedi uma empresa para o Senhor, Ele me deu. Coloca aqui, eu peço sempre a Ele que Ele coloque sempre pessoas boas ali, que a gente possa, todos os dias, entregar para os nossos colaboradores, fazer com eles tudo aquilo que nós queríamos que as outras empresas tivessem feito por nós no passado. Acredito que uma das principais coisas que a gente pede todos os dias. Porque eu, graças a Deus, passei por bons lugares, mas também passei por lugares difíceis, também tive problemas, mas o nosso principal objetivo ali dentro é fazer isso, né? Fazer com as pessoas o que nós queríamos que os nossos empregadores anteriores tivessem feito por nós. As mil maravilhas, a EBPOS é a melhor empresa do mundo? Ainda não, mas em nome de Jesus vai ser. Mas nós vamos dar o nosso melhor todos os dias, que a gente possa fazer, e eu acredito que algo que eu falei e vou repetir é Deus sempre, né? Algo que a gente não abre mão é fazer oração todo dia, orar pelos nossos professores, orar pelos nossos alunos. Os nossos alunos, eles são bênção, sabe? Porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, não existiria a EBPOS. E quando a gente olha para trás, a empresa que nasceu lá, o CNPJ em 2020, em novembro de 2020, mas os primeiros alunos, eles iniciaram ali em 2021, nós chegamos agora em 2024, né, com mais de 12 mil alunos, e aí com tendência aí da gente chegar até o final do ano, com o objetivo, né, de chegar até o final do ano com pelo menos 15 mil alunos. Eu acredito que isso é somente por Deus, porque nós não tivemos dinheiro para investir, nós não tivemos investidor antes, não tivemos nada. Eu lembro que vocês começaram com dinheiro próprio, não foi? Foi Dia só do lançamento. Dia do lançamento, eu lembro disso. Foi só o nosso dinheirinho, que a gente, vamos dizer assim, e sangue, suor e lágrima, porque nós ficamos 6 meses sem R$0, só trabalhando, mantendo com o que nós tínhamos, né? Deixa eu abrir uma aspas aqui. Você não sabe o tanto que eu achava bom quando caía aqueles R$1.200 pra mim, que era pra falar que não ganhava nada, eu ganhava um salário mínimo. Mas eu achava bom aquele dinheirinho caindo. Só que pagava, rapaz, milão. Olha só, mas aí que tá, né? Dá esse valor para esses R$1.200, né? Esse salarinho ali. Porque quando vem muito, você dá valor e fala assim, deixa eu trabalhar, continuar, porque lá atrás eu varri, eu fiz o café, eu que faxinava, porque não tinha dinheiro para pagar faxina. Então, isso aí é honrar, né? Então, eu honro a história de vocês e fiquei emocionada aqui. O Douglas foi falando aqui, eu falei, gente, eu vou dar conta, eu vou segurar aqui, não, porque eu participei de tudo, né? Eu não estava aqui com vocês, estava lá em Minas, mas eu sabia que não era fácil, né? Porque não é. E a gente sabe que é desafio todos os dias, de funcionário, de matrículas, de tudo, de concorrência desleal chegando, a gente sabe disso. Então, mas a gente estaria aqui a tarde toda, mas nós temos horário, né, para cumprir.
Deixa uma mensagem, tem mais alguma coisa para falar? Anderson, Douglas, pra gente fechar. Mas foi maravilhoso escutar vocês e mostrar, assim, que a EBPOS está... Realmente é uma instituição que está seguindo valores e tem uma visão muito, né, maravilhosa, assim. Né? Hoje, faculdade, né, gente? Isso também é uma coisa que a gente não falou, né? Hoje, faculdade, quem diria? Faculdade, né? Já abriu o primeiro curso, né, de pedagogia. Primeiro curso. Então, quer dizer, quem diria que vocês iam pensar lá do lançamentos e hoje está aqui como faculdade. Quer dizer, é demais, né? A mensagem que eu deixo hoje é para quem tá na CLT ou tá no PJ e quer empreender, ou pense em empreender, empreenda onde você está primeiro. Aprenda a fazer muito bem feito aquilo que estão pagando você para fazer. Estão pagando você para fazer. Porque quando você virar empresário, você vai ter que pagar para fazer. Sim. Então, a dica que eu deixo aqui para você é: empreenda no seu local de trabalho e aprenda com excelência. Aprendeu? Tchau, obrigado. E talvez a pessoa nem tenha esse sangue, né? Porque às vezes a pessoa ela quer ser funcionária e tá tudo bem, mas dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Vai buscar curso, vai dar o seu melhor. E você, Douglas? Se você der o seu melhor, acabou. Somente você tem a ganhar. Eu queria essa premissa do meu pai. Meu pai sempre me ensinou isso. Primeiro que o homem ele tem que trabalhar, né? Através das suas mãos você vai comer. Mas ele sempre deu o melhor dele, até hoje. Acho que um dos principais ensinamentos que eu fico do meu pai é esse. E aproveitando que o Anderson falou, né, sobre, vamos dizer, um intraempreendedorismo, é isso. Nem todo mundo vai estar preparado para ser um empresário. Mas você pode ser um gerente, você pode ser um diretor, você pode chegar em um cargo mais alto. Sim. Mas lembre-se que, através daquilo que você faz também, outras pessoas podem se espelhar em você. Isso é que é o mais importante. Você pode ser o espelho para outras pessoas. Porque hoje eu olho para trás, e às vezes eu recebo um feedback de pessoas que foram lideradas minhas em outros lugares. Fico muito feliz, sabe? Ver a trajetória, ver o crescimento. Mas você deve ser o espelho para as pessoas. Sim. Eu acredito que a palavra mediocridade, ela vem do mediano, né? Você pode ser mediano? Pode. Mas você tem a oportunidade e a possibilidade de ser melhor, de ser maior. Não é somente por questão financeira, não é nada. Você pode crescer em qualquer área que você quiser. Seja na sua casa pessoal, na sua igreja, na sua comunidade. Dê o seu melhor todos os dias. Somente você vai ganhar com isso. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Cris? É uma honra poder estar aqui com você. Eu, olhando para você, eu volto lá em 2018. Eu fico muito feliz, muito grato e muito emocionado, porque foi através da sua trajetória, do que você fez, livros, palestras, que você transformou a minha vida e transformar a vida de outras pessoas. Então, o que eu falo de dar o melhor é justamente isso, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de olhar nos teus olhos e falar isso para você que eu estou dizendo agora. Agradecer a você. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas queriam ter essa oportunidade. E não está aqui nesse momento, quero falar para você o quanto você transformou a vida delas, o quanto você conseguiu elevar o nível delas. Então, eu agradeço você por isso, agradeço por tudo que você fez e faz pelas pessoas, e continue assim, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar e muito, e você vai crescer cada vez mais. Muito obrigado, gratidão por tudo, gratidão. Tá? Pessoal, então deixa um like, nós vamos colocar um QR Code aqui. Quem tiver interesse de adquirir algum dos nossos cursos, pode colocar nesse QR Code aqui. E olha só, deixa o like, comente e compartilhe, porque vocês perceberam que foi uma história. Não foi uma história, na verdade. Além da história, vocês aprenderam muito. E aqui é como se fosse uma MBA, porque vocês aprendem com as histórias das pessoas. E assim, gente, eu tô sem palavras, né? Porque eu tô emocionada e realmente foi fantástico esse podcast. O Fala Cris de hoje foi, assim, emocionante. E realmente, sendo gravado aqui de Goiânia, não desmerecendo a gravação, mas foi realmente emocionante para mim. Eu tô muito feliz. E marcou também, porque ontem também foi o lançamento, o bate-papo, o lançamento da 2ª edição do meu livro lá na Livraria Vila, que tem um mês também que foi lançado aqui em Goiânia. Então, foram muitos acontecimentos
E é isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo episódio.